Salve aí, galera! O vídeo tão esperado aí agora com os anúncios oficializados dos dois wildcards do G3X para essa rodada importantíssima para o clássico contra a Fúria. Vou falar aí para todo mundo que quer ouvir, mas principalmente para o torcedor do G3X agora com toda a sinceridade e agora também com oficializados e a gente poder contar um pouquinho o que aconteceu. Como eu já falei em live, isso não é novidade, mas talvez para quem esteja vendo o vídeo seja novidade. Essa semana, vamos lá, essa temporada a gente está passando muitos dramas aí com a lesão do Kelvin e depois a lesão do Andreas no meio do campeonato. Então, claro que isso traz grandes dificuldades para a gente e a gente tem que superar, tem que seguir. E assim a gente foi indo com as nossas convicções, às vezes como eu... A realidade é que eu acho que qualquer jogador de futebol sobra na Kings. Ah, mano, eu tinha esse pensamento também, mas eu comecei a pensar diferente, tá ligado? Eu acho que depende muito do jogador, do físico, da vontade, tá ligado? Eu acho que se ele tiver muito tempo parado e ele achar que só por ele ser pica em campo, ele entrar na Kings League ele vai jogar muito, ele vai se fuder, tá ligado? Mas, tipo assim, se um cara do campo, ele tiver ativamente físico, e, mano, tiver vontade, ele vai. Pra mim, ele sobra. Tá ligado? Pô, os caras do Funkball sobrou, mano. Mano, fisicamente, aquele nigeriano era um absurdo. Tô falando sério, era um trator. Era um trator aquele cara. Aí, pô, pode ser algo específico dele, tá ligado? Mas a gente tem que ver o Dodô. O Dodô vai ser uma. Vai ser um teste maneiro da gente ver sobre isso. Vai ser uma, tipo assim, uma prova legal. Expliquei já nas vezes com ter a possibilidade, às vezes a gente quer algum jogador, mas não tem como ter esse jogador tão rápido, né? Então a gente sempre tem alguma lista de jogadores. Quando a gente trouxe o Carioca, eu avisei que muito provavelmente na terceira e quarta rodada a gente teria outro wildcard, que era o Tom. Então eu já tinha avisado vocês. Quando chegou a terceira rodada, eu confirmei que era ele. Era um jogador que a gente já queria, era uma escolha aí, né? Um sonho antigo da comissão. E aí a gente teve a lesão do Andreas. E com essa lesão do Andreas, a gente também conseguiu, de forma muito rápida, trazer o Gegel, que é um Feijão é jogador bom, que a hein? gente já observa também e que faz praticamente ali, óbvio que não dá para comparar em questão de Kings League, até pelo número de jogos que o Andreas tem, mas Eu acho o Feijão que bom, mano. faz Eu vejo uma rapaziada xingando ele, eu não consigo entender, mano. O jogo que ele teve, pô, eu gostei muito. ali mais ou menos a mesma posição do Andreas, e com isso a gente conseguiu fazer, na nossa visão, um jogo muito bom e conseguiu suprir o que a gente precisava É para o um. jogo contra o Desimpedidos. O que acontecia? Que no dia 21, o nosso jogo contra a Fúria, a gente já sabia que a gente não poderia ter o Tom, porque exatamente no dia 21 é a estreia do Pato Olha aí. Futsal na Liga Nacional. Então, a gente já tinha essa pré-ideia de que talvez a gente não teria o Tom, porém, desde a terceira rodada, quando o Tom jogou, o Gaules como presidente, a nossa diretoria, perguntaram, pô, o que seria o principal para vocês? A gente, Caralho. com certeza, é o Tom. A gente já tinha deixado claro que era o Tom. E eles falaram, pô, a gente vai tentar correr e vai tentar ver se a gente consegue. Qual foi o drama dessa rodada? Lá na terceira rodada, a gente ainda tá... O G3X comprou o tom permanente? Mano, acredito que sim. Mas vou falar, cara, eu acho que eles vão. Acho não, tenho certeza. Eles compraram o tom, estão com o direito do cara. Eles vão vender o cara depois. Eles vão, tipo assim, jogar a Liga BR e o Mundial. Vai valorizar o cara e vai vender ele de novo. E vai recuperar o dinheiro. Vão lucrar. Tipo assim, vão vender, sei lá. Vamos supor que vende ele por 300 mil. Já é lucro. Aparentemente compraram ele por 100 mil. É isso. Tá certo, tá ligado? Ali, de repente, pô, quem sabe o Kelvin esteja de volta, vamos ver o que vai acontecer. A gente já na quarta já sabia que dificilmente o Kelvin estaria, então o drama já começa com, pô, talvez não vamos ter o Tom e vamos ter que ir atrás de outro jogador. O drama aumenta quando a gente sabe, e também sabia, que a gente não teria o Gegel no dia 21. É E por drama. quê? Porque tá rolando um campeonato de futsal nesse final de semana. O Futsal Brasil, a liga de, né, as ligas de futsal no Brasil ali, elas estão tentando se colocar em datas que a Kings League não tem. Um dos únicos eventos que tem Pô, durante a maneiro. Kings League é esse por causa do feriado. Então, além de não poder contar com o Gegel, a gente também alguns atletas que a gente observa
Não poderiam, porque já receberam dinheiro ou já estavam com contrato para jogar esse evento e etc. Mano, agora que o Apoca acabou de falar foi o caso de um jogador. Aparente, tipo assim, eu acho que o Renato comentou, eu acho que foi o Drop, eu vi o Renato comentando. O Drop ele ia jogar, tá ligado? E o time já pagou. Aí a Loud foi lá e tipo, deu o dinheiro, tá ligado? E ele vai jogar pela Loud. Não sei se foi o Drop ou foi outro cara. Não, o Chiclete não é chat, o Chiclete não vai jogar. O Chiclete vai jogar pelo Florida Sharks mesmo. Lá no Florida Sharks, né? A gente até teve um Salve, atleta Zelândia. que Quem vai jogar no lugar do Chiclete é o Neto Show, que eu acabei, tipo, que eu tava falando no começo da live. talvez poderia estar com a gente, mas que jogaria até domingo lá, e caso o time chegasse na final, o atleta viria para cá. Então a gente foi tentando abrir o nosso leque. Tinha muito time querendo atletas, drop, muito time. Mas tentando colocar algumas das nossas prioridades. E a nossa prioridade, como vocês sabem agora, deu certo oficialmente. Por quê? Não rolou, realmente manter esse lado como empréstimo e etc. Mas surgiu a possibilidade de adiantar ali o que o Tom tinha na questão contratual mesmo, conseguir essa questão de pagar, né, de quebrar o contrato para fazer com que o Tom virasse Tom com muito dinheiro, viado, cara. um atleta do G3X, pelo menos até a final do Mundial. Então é isso, né, a notícia que chega realmente até pra gente muito forte, que conseguimos aí a contratação de um jogador aí da Liga Nacional de Futsal que vai ser do G3X durante toda essa temporada aqui da Kings League Brasil e, caso a gente tenha competência, durante a Kings League World Cup Clubs, Olha que vai aí, ó. acontecer em Paris, se a gente chegar entre os 4 primeiros da Kings League. Então, Caramba. primeira coisa sobre o primeiro wildcard. Era um jogador, como vocês sabem, que a gente queria, como eu já falei. A gente consegue um contrato mesmo, consegue comprar ali o jogador para ter ele nesse período com a gente. Depois, mais para frente, a gente explica a situação do segundo semestre, até porque no segundo semestre, com certeza, a gente tem o Andreas. Mas a pergunta que fica pô, se no Mundial... o Andrés machucou legal, mano. Ficou legal. Uma pena também, né? Que o Andrés tava bem no campeonato. Bem no campeonato. E, pô, e do nada, tipo assim, num lance totalmente. Pô, cara, que ninguém dá nada, ele fudeu o ombro dele. o Andreas voltar, primeira coisa, se no Mundial o Andreas voltar, teremos esses 4 wildcards. Né? A gente precisa se preparar de uma forma forte, primeiro para poder chegar no Mundial. Porque não estamos lá, apesar de muita gente acreditar que a gente vai chegar e a gente também, a gente precisa chegar primeiro. Então o primeiro passo é isso. Perfeito. E tomara que isso aconteça, tomara que o Andreas se recupere em tempo recorde e esteja nas datas do Mundial, mas a gente sabe que essa volta de cirurgia é difícil. Então, na pior das hipóteses, nós teremos os nossos 3 wildcards contratados. Espero que todos bem, né? Claro que a gente sabe que futebol é futebol, pode acontecer alguma outra lesão, mas teremos aí os 3 wildcards. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, a gente vai ter o Andreas junto com a gente. No caso, o Tom como wildcard de novo, e aí a gente da comissão... No Mundial pode quantos wildcards? Cara, eu não tenho essa informação, sabe? Mas eu acredito que seja o mesmo parâmetro que a Liga, né? A Liga, tipo assim, pode 5, mas você só pode inscrever 3, tá ligado? Eu acho que inscritos pode quando você quiser, mas jogar é só 3 mesmo, isso eu tenho certeza. Mas eu não sei quantos que você pode inscrever, tá ligado? Camar, você acha que se a G3X não conseguir a vaga pela KL Brasil, o Piquet dá uma vaga wildcard igual fez com o time do Agüero? Não, eu acho difícil, viado. Eu acho que se isso acontecer dá muita polêmica. Vamos supor, o G3X é eliminado, eu acho que dá polêmica. Se eles levam. O Piquet fala, não, vocês vão ir. A gente vai dar um jeito. Vai dar polêmica, eu acho. Porque o Apoca fala sobre se classificar em quarto, não é até sétimo, porque é semis, viado. Quem se classifica pro Mundial quem vai fazer a chave encabeçar as 2 semifinal. Entendeu? Vamos supor, o primeiro lugar vai direto pra semifinal. Direto pro Mundial. Aí vai fazer os playoffs. O segundo pega o sétimo, tá? O segundo pega o sétimo. Quem ganhar esse jogo vai pra semifinal. Vai pro Mundial. O terceiro pega o sexto. Quem ganhar do terceiro e sexto vai pra semifinal. Vai pro Mundial. O quarto e o quinto se pega no playoffs. Quem ganhar vai pro Mundial. É isso. Cada momento ali, dependendo como tiver cada momento de questão física e sem lesão, se chegar a um ponto que todos estejam 100%, a gente vai ter que dar nosso jeito, vai se decidir.
mas, como eu falei, a gente precisa se prevenir e acho que a melhor prevenção que pode ter sido feita pra gente foi essa questão do tom. Segunda pergunta que pode surgir da E quem perder pro playoffs, pega as coisas e vai embora pra casa. questão do Tom. Pô, Pocão, tudo bem. Então agora teremos Tom e Kelvin, sim, tá? Você que gosta do futebol mais ofensivo, de jogadores decisivos para frente, apesar de a gente saber que a gente tem e precisa ter Cara, o Igor, o Braga, o Wembley, Vitinho, jogadores. será que vai ter um. Lógico, vai ter, né? Mas será que vai virar um padrão do G3X jogar com Tom e Kelvin? Eles vão fazer uma. Tipo assim, vai ter que mudar a forma de jogo, né? Porque geralmente o G3X sempre jogou um pivô, que é o Kelvin. Aí o Kelvin saiu, jogava o Carioca, agora o Tom, Que vão nos ajudar entendeu? defensivamente, né? E mais Touro e mais outros, O né? Os outros vampirismo, também né? têm chances ofensivas. Poderemos ver algo muito legal, né? Tom e Kelvin jogando junto. Deveremos ver logo mais. Espero também que o mais rápido possível, que o Kelvin esteja liberado, porque como a gente sabe, o Kelvin é um dos nossos wildcards também. Então a gente teria o Tom e o Kelvin, e aí é uma questão nossa, né, de comissão, fazer isso funcionar, isso dar certo, mas eu acredito que, né, também não seja nenhuma magia fazer Tom e Kelvin jogarem juntos, né? É. São dois jogadores muito bons. Talvez seja uma magia fazer Liminha e Gal ali no ataque, que são jogadores legais também, mas É, ali né? teria que ser uma magia. No caso, acho que de Tom e Kelvin, claro que a gente vai ter que adaptar. Óbvio que quem assiste o nosso jogo vai ver algumas adaptações. Quem não assiste vai ver só ali se vai dar certo ou não. Isso é fato. E a gente tem muita qualidade e muita confiança. Também foi algo que foi perguntado pela diretoria pra gente. E a gente respondeu, então, algo que a gente também colocou como sim, queremos. Vamos jogar com os dois, vamos fazer dar certo com os dois. Pode confiar na gente e a diretoria conseguiu o atleta e agora é com a gente. Sobre o nosso segundo wildcard, porque aí você vai falar, pô, Pocão, beleza, então Tom, Rufino e Kelvin. Mas o Kelvin não joga esse jogo, então a gente precisava de um segundo wildcard para esse jogo, né? Então a gente tem o Rufino, o Tom e a gente tem esse segundo wildcard. Primeira coisa, quando a galera fala sobre a inscrição, tá? Exatamente pelo que eu falei, para se proteger e tentar garantir, a gente acabou fazendo essas inscrições mesmo. Vocês vão olhar ali se algum outro time postar e etc, se algum outro time fizer alguma coisa, que o G3X acabou escrevendo também, também o GGEL, né? Então Olha o aí. G3X também escreveu o GGEL para caso, como a gente tinha até quinta-feira, a gente manteve o GGEL e tem essa liberação contratual. Moleque, o pior é que você tá certo. O Kelvin vai voltar contra a Loud. Meu Deus do céu. Caralho, o Coringa e o Renato tem muito azar, mano. Porra, tá parecendo, tá parecendo um Real Elite. Começa a vender chapéu, a rapaziada começa a nascer sem cabeça. É inacreditável, mano. É inacreditável, cara. O Kelvin ficou maior parte do campeonato fora. E contra a Loud ele vai voltar. Ah, ele pode voltar sábado. Depende, né? A gente não. Pode voltar sábado, mas tipo assim, o que eu quero dizer é que contra a Loud provavelmente ele vai estar, tá ligado? É bizarro isso. Caso o time dele não chegasse na final, a gente sabia que ia chegar, tá? Que vai pelo menos chegar na segunda, nas finais, mas a gente escreveu ali, então se alguém falar, pô, mas tá ali escrito, mas não é o Gegel, tá? É o Dodô. Quando é a Tá? próxima O nosso rodada segundo dupla? wildcard, a Sábado e gente já sabia segunda. isso, a gente já Já sabia há agora. bastante tempo, é o Sábado e Dodô. segunda. Estamos muito felizes. Como eu falei, no nosso treino de quinta-feira, galera, a gente chegou para os nossos atletas sem saber nenhum dos nossos dois wildcards. E quinta-feira era o dia que a gente precisava escrever todos os wildcards. Então a gente Dessa viveu semana. realmente, Dessa semana como a agora. gente gosta de falar, um drama. Porque o Tom 26. não ia 26 dar e certo, 28. a não ser que fosse por questão multa. E aí era uma questão que a diretoria iria e estaria vendo. E antes de começar o treino, a mensagem que chegou era que dificilmente isso aconteceria. Então a gente tinha algumas opções, tá? Eu falei, não tenho medo algum de falar, não vou falar todas, mas eu falei na live, a gente conversou com o Charuto, eu conversei com o Charuto que tá lá na Espanha, tá Olha aí. jogando lá Champions. Tivemos aí uma conversa com o Ferrão, que tá com algumas coisas ali também para terminar de resolver, e tivemos conversas com outras pessoas também, tá?
a gente estava tentando deixar a nossa prateleira o melhor possível, só que, por exemplo, eu acabei de citar 2 nomes que não poderiam. Então, mesmo que a gente quisesse, são 2 nomes. Um tá jogando Champions League lá na Espanha, na Europa, o outro não tá podendo agora, não pode, né, Caralho, nessa semana G3X. Pô, por que questões loucura. dele. E outras Pô, pessoas não tomar no cu, poderiam. mano. Outros jogadores que a gente também tinha em prateleira não poderia. Pô, que Uma isso? desses caras que estava nessa prateleira, porque sempre esteve, era o Dodô. Ah, o A Dudu. gente sempre teve esse cuidado de tentar manter os atletas que a gente acredita que estão mais adaptados para o modo que o nosso wildcard joga. Então, quando o André se machucou, para trazer o Gegel foi bem fácil, porque o Gegel, a gente observa há muito tempo, é um jogador que tem as mesmas características. No momento que a gente, na nossa visão, não tem mais nenhum jogador que a gente possa colocar como como quase que suprir muito bem o Andreas nessa questão do estilo do Andreas, a gente não teve muitas dúvidas aí em fazer esse convite para o Dodô. É um cara que treina com a gente, é um cara que sabe como a gente gosta de jogar e é um cara que, para quem não sabe, né, desde 2018 é um cara da tribo, né? Em 2018, quando ele jogava no Santos, acho que no Santos, né, 2018, ele convidou o Gal bem no comecinho ali para ir lá na Vila Belmiro, presenteou o Gal, acompanhava o Gal, sempre acompanha todas as Kings League, muitas vezes treina com a gente e a gente está muito confiante também trazer um jogador ali que é do campo, né, mas um jogador do campo que tem feito alguns trabalhos já no Justo. set. Então, claro, quando a gente teve ali a chance do Gegel, era um jogador que eu falei, a gente já observa há muito tempo e acredita ter as mesmas características muito semelhantes ao Andreas, em questão também de eficiência, né? Disso estar ali no topo. Quando a gente não tem mais o Gegel e tem alguns jogadores em campeonatos e outros jogadores disponíveis pra gente, a gente tinha certeza que o melhor era o Dodô. E a gente tá muito feliz com esses Cara, eu nossos tô 3 muito curioso pra ver como o Dodô vai jogar, qual vai ser o desempenho, qual vai ser a função, como que vai ser ele fisicamente. Eu tô muito curioso, viado. Muito curioso. Carlos, Dodô, Tom e o Rufino. Eu acho que, cara, na questão do Tom, né, a gente já viu a evolução de um jogo pro outro, então torcer para que essa evolução continue. Na Pô, questão então, eu não, realmente não sei. Tipo assim, eu acredito que ele possa jogar de ala ou ele pode jogar de fixo. Porque, tipo assim, se ele faz jogar de fixo, você pode dar liberdade pro Rufino. O Rufino é bom pra caralho. Tá ligado? Depende muito, cara. Ele joga bem, ele joga muito bem defensivamente. O VV sempre elogiou ele, chegou a comparar os passes com o Rufino, então. Fixo já tem o Wembley e o Vitinho. Pô, mas mesmo assim, eu acho que, tipo assim, eles podem, tipo assim, fazer uma linha de 3, tá ligado? E dar muita liberdade pro Tom. Não pro Dodô, tá ligado? Não sei. Até porque, pô, o time da Fúria é muito agudo, né? Sim, o G3X joga no 4-2. do Dodô, o torcedor, acho que dispensa comentários, né? Um cara campeão brasileiro, né? Mais outros títulos, né? Jogou na Itália e etc. Então, assim, acho que dispensa comentários, mas também a torcida do G3X dá aquela good, porque o Dodô é G3X há muito tempo. Né? Então dá aquela good também, porque é o primeiro jogo de Kings League. Claro que é um cara que está acostumado à pressão, claro que é um cara que está acostumado a jogo grande, e por isso que a gente está trazendo ele. Também por isso. É um cara que, como eu falei, já treina com a gente, mas é um cara também que precisa trazer todo esse carinho da nossa torcida do G3X e, claro, é um cara que vai estar sempre com a gente, né? Um cara que está sempre com a gente, estamos muito felizes. É isso, tá? Hoje tô voltando agora, acabamos de voltar do treino da Arena, já fizemos um treino com o Dodô e Tom. Ontem o Dodô já treinou, o Tom só chegou hoje, né? O Tom chegou hoje, treinou hoje, inclusive vá descansar, Tom, agora, né? Amanhã a gente tem um treino bem mais leve, a questão de plano de jogo para o jogo contra a Fúria, e segunda é o nosso jogo. Estamos aí, tá? Agradecer Luan e Jean-Pierre caberia na Kings League? Não, só se for pra encher, pra fazer parte da equipe resenha, né? Que é enchendo a cara pós-jogo. Só se for. Brincadeira, porra. Pô, Luan, você tá de brincadeira, viado. todo mundo também. Tivemos hoje uma presença muito boa também de um Só se jogador for pro que Luan ficar bebendo nessas depois com o presidente, prateleiras né? aí para o jogador, para o ataque, né?
o pessoal aí que é do campo, o pessoal que é da várzea, o pessoal que, velho, é de comunidades já conhece aí. O Habib treinou com a gente hoje lá na arena. Então, assim, galera, a gente, quando a gente observa jogadores, a gente observa jogadores em vários aspectos. Isso não é porque o que a gente acha, né? Porque o que a gente aprendeu com pessoas mais capacitadas que a gente. E a gente acredita que para esse jogo contra a Fúria tem os 3 wildcards mais capacitados aí em todos os sentidos que a gente podia ter para um jogo desse, né? Tanto sentido dentro do campo, arena, pressão, entender o jeito que o time joga, o conforto, a eficiência. Então a gente tá tranquilo. Começou a semana muito drama mesmo, né? Não foram os 100% dos treinos que a gente queria com o time. Como eu falei, quinta-feira a gente treinou sem saber os 2 wildcards. Obviamente eles nem estavam lá, porque nem eles sabiam, nem a gente sabia que opção eles iam jogar. Mas vambora, vamos pra cima. Agora precisa, né, dentro de campo, aí é com eles também, claro, a gente na parte de tentar com os comportamentos os melhores possíveis, fazer eles entenderem como a gente acredita que são os melhores caminhos, mas com eles, né, lá dentro, eles resolvendo aí e tendo o melhor jogo. Para a sexta rodada, tá, galera? Sexta rodada temos confirmado Rufino e Tom, claro. Se nenhum acidente acontecer, esperamos que não aconteça, temos confirmado Rufino e Tom. E aí entra essa interrogação aí do Kelvin, se ele já vai estar apto na sexta rodada. Entra essa interrogação, né, da gente tem o Dodô também. Entra o Gegel podendo talvez voltar. Então, para a sexta rodada, serão outras análises, outras coisas que a gente vai pensar. E outros jogadores também que estão aí, sempre a gente de olho no G3X. Importante também finalizar esse vídeo, lembrando o que eu falei para os meus atletas, eu e o Vamp junto ali, mas, né, eu lembro que eu falei para eles na quinta-feira, eu falei, galera, ó, a gente ainda não tem mesmo os jogadores, estamos correndo atrás, estamos dependendo de algumas confirmações, mas é o seguinte, eu me sinto bem tranquilo se eu tiver o Wembley, Rufino e Keno de estrela. Eu me sinto... Pô, também, caralho, Rufino, carregador de piano, o Wembley, zagueiro macho, e o Keno é muito bom, cara. Porra, tá bem isso. Tô bem tranquilo com os jogadores que estão tendo minutagem, estão treinando bem, estão se esforçando, e que uma hora, se a porta abrir, vai ter que jogar mais e vai ter que se virar. Então, acho que também valorizar muito o que a gente tem dentro de casa. Claro que a notícia mais importante são o anúncio dos 2 wildcards para essa semana, mas acho que valorizar muito o que a gente tem dentro de casa. E vamos para esse jogão, vamos para esse grande clássico. Claro que vai ser um jogo decidido em detalhes. Quem ficaria de fora entre Kelvin, Tom, Rufino e André? Eu acho que depende muito do jogo, cara. Eu acho que depende muito da situação que o G3X vai enfrentar. Depende muito.